Olá, pessoal, bom dia. Nós vamos começar o nosso webinar em 5 minutos. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao nosso webinar, onde a gente vai conversar sobre alguns tópicos para nós podermos desmistificar a nuvem. A ideia dessa conversa é que, baseado em outras apresentações que a gente acabou fazendo,
muitos usuários, muitos colegas acabaram mandando perguntas, mandando dúvidas, e a gente acabou reunindo essas dúvidas e colocando esses temas juntos para a gente poder discutir. Então vamos lá. Para quem ainda não me conhece, eu sou o MV, ou também conhecido como Marcos Vinícius. Eu sou da equipe técnica da AWS. Hoje eu estou no time de SA e um pouco mais específico é o time de SA, onde eu ajudo nos projetos de setor público e educação. Então, vamos lá. O que é essa dúvida que às vezes o pessoal tem sobre migração? Como é que eu começo a usar a nuvem? Ou até um pouco mais específico, como é que eu levo, talvez, os meus sistemas e os meus workloads para a nuvem? E a história, para falar a verdade, é porque muitas das perguntas e dúvidas que a gente viu não era necessariamente só sobre a migração, porque, para falar a verdade, quando eu penso em migração, era como eu ajusto meu storage, como é que eu ajusto os meus bancos de dados para aí sim fazer uma migração na nuvem. Então, vamos quebrar isso em partes, né? Quando a gente começa a nossa história, quando a gente começa a falar de migração, para falar a verdade, a migração hoje, ela pode ser algo simples, se você está pensando num sistema único ou num sistema um pouco menor, então assim, não é uma coisa tão preocupante, mas cada vez mais você acaba vendo que clientes, eles não querem levar só um sistema, eles querem levar vários sistemas. Uma coisa também que está ficando cada vez mais comum é os clientes você considerar estar levando algumas dezenas de servidores para a nuvem, tanto os servidores de aplicação como os servidores de banco de dados. Quando a gente pensa em fazer a migração para um sistema ou para vários, o ponto em comum que elas têm é o que hoje a gente chama de discovery. Para você poder usar a nuvem e não se frustrar no processo, é importante perceber que, assim, hoje a gente não fala simplesmente de tirar um servidor da onde ele está e jogar para a nuvem. Não é assim tão simples. Pelo menos, se você quer usar bem a nuvem, saiba que você pode fazer algumas boas adaptações. E você saber o que você vai adaptar é o que a gente chama de discovery. Discovery é basicamente assim: descobrir a quantidade de máquinas que você tem, o tamanho das máquinas que você tem, para aí sim você poder levar bem para a nuvem. Então, se no lado da origem a gente tem o discovery, no destino, que seria realmente a nuvem, eu vou tirar algumas dúvidas, basicamente o que seria o design. Como é que eu preparo a arquitetura na nuvem que vai receber os servidores? Ou pelo menos, design é como é que eu penso em tamanho ou em quantidade daquilo que eu quero colocar na nuvem. Então, isso é a ideia da migração, né? Discovery é saber o que está na origem, design é saber como é que eu vou planejar o destino. E uma vez que você tenha na nuvem, tem algumas considerações que é sobre a operação da nuvem, porque às vezes a gente está sempre pensando em otimizar ou para melhorar em custo, ou para melhorar em segurança, ou simplesmente para fazer aquilo crescer de uma maneira que tenha governança, que tenha controle. Quando você tem um sistema pequeno, talvez a parte de discovery é tranquilo. Você entra no servidor, você vê o tamanho das máquinas e você descobre o que está instalado. Então, isso realmente é uma coisa natural de se fazer. Mas para o colega que de repente tem essa missão, como é que eu faria então para migrar as dezenas de servidores que eu posso ter? Será que eu vou entrar em cada máquina, uma por uma, e descobrir que elas têm? Olha, essa poderia ser uma abordagem, mas uma coisa interessante é que entre os serviços que a gente tem hoje da AWS, a gente tem um que se chama o próprio ADS, que
que é o Application Discovery Service. O que acontece? Com a ADS, hoje, a gente tem agentes que são pequenos clientezinhos em Python que você pode colocar, seja nas suas máquinas Windows, seja nas suas máquinas Linux, ou até, se você tiver VMware, você instala no VMware. Esses agentes, eles conseguem coletar várias informações do tipo como é que você está usando máquina, como é que você está consumindo memória, como é que você está consumindo CPU, e manda essa informação para a AWS. Inclusive, a gente consegue centralizar essa informação no que a gente chama do AWS Migration Hub. Mas se você deixa esse tipo de discovery rodando, talvez por uma semana ou por 10 dias, uma coisa que é interessante, você já consegue ter isso daí. Você tem uma visão da quantidade das máquinas onde você instalou seus agentes, você consegue ter essa visão de consumo, mas também, às vezes, até uma visão do que está interdependente. De novo, se você tem um workload que talvez é um pouco mais simples, de cara você já tem essa visão desse mapa do seu sistema. Mas se você tiver um ambiente um pouco mais elaborado, um pouco mais complexo, com um mínimo de ferramental, você consegue ter essa visão também. E o Migration Hub é isso daqui. Então você consegue ver, né? Você consegue ter uma lista das suas máquinas, você consegue ter uma categorização delas e quem sabe até, à medida que você vai migrando essas máquinas para a nuvem, você consegue ter um passo a passo daquilo que falta migrar e daquilo que já foi migrado. Mas seja se você está usando serviço para isso, ou se você estiver fazendo da mão, no fundo, a gente está nesse cenário aqui. Vamos supor que esse é o exemplo de um dos meus sistemas que eu quero migrar. Para falar a verdade, se você tem um sistema, não importa se ele nasce na nuvem ou se ele nasce no data center. Todo sistema tem mais ou menos essa cara, né? Você tem um componente de servidores, que é a sua parte web, você tem outra camada de servidores, que é a sua camada de aplicação. Claro, você precisa ter banco de dados para a sua aplicação, para você guardar seus dados, e você tem storage, né? Seja storage em disco, seja storage em fita, mas basicamente essa é a ideia de um sistema, né? Em maior ou menor grau, esses são os componentes. Então, isso é basicamente o que o nosso Discovery ajudaria a achar, né? O que eu tenho hoje? Como são as dependências do que eu tenho hoje? Quando eu vou para a nuvem, eu posso pensar nisso daqui. E se vocês compararem, para falar a verdade, levar para a nuvem não é algo tão complexo. Os elementos que eu tenho no data center são muito parecidos com os elementos que eu vou ter na nuvem. Se eu tenho uma camada web, adivinha, na nuvem eu vou ter essa mesma camada web. A camada de aplicação na nuvem também vira uma camada de aplicação. Banco de dados que eu tenho on-premises, na nuvem, eu continuo tendo banco de dados. Aliás, banco de dados é um componente importante em qualquer implementação. A gente sempre usa o banco de dados. Mas aí vocês vão perceber, seja pela nomenclatura ou seja pelo tipo de serviço, aquilo que era um storage físico no data center, provavelmente a gente pode escolher um serviço um pouco mais específico na nuvem. Seja o nosso serviço de bloco, seja o nosso serviço de file, seja o nosso serviço de objeto. Eles têm a mesma função, eles têm um nome um pouco diferente. Essas diferenças, que é basicamente a parte de design da nuvem, qual que é a nossa preocupação? Para falar a verdade, não é tanto quanto a função, mas você vai escolher um serviço ou outro pensando em custo, pensando em operação. Talvez aquilo que você tem no data center que é muito grande e talvez um pouco mais caro, na nuvem, com certeza você consegue deixar mais barato ou mais otimizado. E são esses conceitos de design, né, que seria talvez até as boas práticas, que vai ser a resposta de boa parte das perguntas que os colegas fizeram.
Um detalhe interessante, se pelo menos os tipos de serviços que a gente usa na arquitetura são os mesmos que vocês estão vendo, o primeiro item que talvez a gente considere na nuvem não é a quantidade de coisas, mas é justamente seria basicamente o tamanho das coisas. Um conceito que a gente tem que reforçar o tempo todo, ou se pelo menos você nunca viu esse conceito, então vamos apresentar. Servidores na nuvem. Servidores na nuvem, se a gente pensa em EC2, se vai ser Linux ou se vai ser Windows, ou até de repente também servidores, se eu penso em banco de dados. Hoje, na nuvem, você não é limitado pela quantidade de máquina. Você pode ter quantas máquinas você quiser. A gente não se preocupa se de repente, se eu tenho no meu data center, na minha origem, 8 máquinas, quando eu vou para a nuvem, necessariamente, talvez eu não precise de 8 máquinas. Por quê? Uma coisa interessante, já que você não tem uma limitação quanto à quantidade de máquinas, eu começo a repensar assim, na nuvem, eu não preciso mais ter uma máquina grande onde de repente eu vou colocar 4 ou 5 sistemas todos juntos. Na nuvem, o equivalente de uma máquina grande, eu posso pegar essa máquina grande e quebrar em duas, ou quebrar em 4, ou quebrar em 8. Por que eu faria isso? Porque na nuvem é o mesmo preço. Basicamente, quando você está dentro de uma mesma família, pode ser a família C4, pode ser a família M5, pode ser a família T2. Basicamente, o preço entre CPU e memória, dentro de uma mesma família, é constante. Então, se ele é constante, uma das boas práticas que a gente fala é assim: vamos supor que eu quero fazer web server. Então, em vez de eu pegar uma máquina grande e colocar 5, 6, 8 sites juntos, na nuvem é muito melhor, ou pelo menos é uma boa prática, eu ir aqui para o lado direito da implementação. Ou seja, uma máquina grande que tem 8 websites juntos é a mesma coisa que ter 8 máquinas pequenas, só que agora cada website separado. O preço é o mesmo, com certeza, mas a vantagem é justamente gerência. Imagina que você pode ter uma máquina que é PHP, separado de outra máquina que é Java, separado de outra máquina que é .NET. A sua gerência melhora, porque na hora que de repente você precisa fazer um upgrade de um PHP, você não interfere na hora de você fazer um upgrade, por exemplo, de um Python. Ou até você ter sistema operacional separado, você pode ter o Ubuntu separado de Red Hat. Então, você ter mais máquinas tem essa vantagem de gerência. E também vocês vão ver que tem uma vantagem de monitoração. Se um desses sites ele é um pouco mais usado, eu precisar fazer um upgrade, eu mexo numa máquina sem necessariamente interferir. Então, o design na nuvem, essa é uma das ideias. Não precisa comprar máquina grande hoje. Pegue máquinas pequenas e depois, com o tempo, você faz elas crescerem. Então, isso é, uma, é uma grande dúvida frequente, né? Devo usar máquina grande? Não. Dê preferência a máquinas pequenas, porque você pode ter mais máquinas pagando menos. Vamos fazer um outro assunto, storage. O pessoal acaba sempre tendo assim muitas dúvidas de storage, né? Como usar storage na nuvem? E por que geralmente esses questionamentos aparecem? É porque, para falar a verdade, na nuvem eu tenho pelo menos 3 famílias de storage. E se eu tenho 3 famílias de storage, é porque isso é uma vantagem. Talvez para um colega que ainda está dando os primeiros passos na nuvem, quando ele compara, ele fala assim, poxa, mas o que eu chamo de data center, o que eu chamo de storage no meu data center é aquele conjunto de discos, verdade.
conjunto de discos, na nossa nomenclatura de nuvem, é o que a gente chama de block storage, né? É o disco físico que basicamente você espeta numa máquina, que você formata e que você usa. Então, isso é o que a gente chama de block. Mas, na nuvem, a gente gosta de separar e dizer assim, olha, mas também tem um outro tipo de storage que às vezes ele tem que ser compartilhado, né? É o nosso shared storage, compartilhado na rede. Para essa categoria, a gente gosta de chamar de file storage. E uma coisa que realmente é muito mais específico da nuvem é o equivalente do nosso S3, o equivalente do storage via HTTP, é o que a gente chama de Object Storage. Então, por que a gente tem esses três tipos de storage, né? Se a gente tem essas três categorias, quais são os serviços AWS que a gente tem? Então, basicamente, esse daqui, né? A gente tem o S3, a gente tem o EBS e a gente tem o EFS. Por que a gente tem três? Basicamente, é por uma questão de custo. A gente aprendeu, com o passar do tempo, e até com uma questão de realmente de tipos de sistemas e tipos de clientes, que era assim, você ter um storage só, que faz tudo, se provou que era um pouco caro. E à medida que você ia otimizando, o que era uma coisa interessante? Dá para você construir um tipo de storage que ele é mais rápido. E eu posso fazer mais rápido com preço diferenciado. Porque às vezes tem pessoas que precisam de storage rápido, claro, e para isso você vai usar bloco. Mas tem outra categoria de colegas que precisa de storage grande. Então imagina, como é que eu vou precisar hoje? Todo mundo armazena tera, mas daqui a pouco eu preciso armazenar peta. Nos Estados Unidos a gente já está chegando e colegas que estão começando a pensar em armazenar hexa. Então, você tentar armazenar peta em disco é caro. Tentar armazenar hexa em disco realmente são para empresas muito especiais, porque é caro. Então, na hora que você cria um serviço novo, era justamente para responder isso. Como é que eu consigo armazenar muito, só que pagando menos? Então, foi por isso que foi criado um storage específico. E o storage de objeto vai tentar resolver isso. E você tem um intermediário, né? Que você precisa ter um pouco mais de espaço, só que talvez não com uma velocidade média. Então, basicamente, é essa graduação, né? Ou porque eu preciso rápido, ou porque eu preciso grande, pensando que custo é importante. Bem, basicamente seria isso daqui. Lógico, dependendo da nossa arquitetura, no fundo você nunca vai usar um só tipo de storage, né? Dependendo da sua aplicação, no fundo a sua aplicação sempre vai ter um componente de disco, sim, e sempre vai ter um componente de S3, com certeza. E é importante a gente entender isso na aplicação para você poder usar o melhor, né? Você pagar o que é necessário para ser rápido e você pagar barato quando você precisa ser muito grande. Então, essa é a ideia dos serviços. Deixa eu explicar alguns detalhezinhos deles, né? Começando por disco. Então, se na nossa solução, se na minha arquitetura de nuvem eu sempre vou usar disco, o colega vai perguntar: que tipo de disco eu uso? Porque a gente não tem um tipo de disco só, nós temos pelo menos 5 tipos de disco. E esses discos, assim, uma parte deles pode ser SSD, uma parte deles podem ainda ser HD. Quando a gente fala de serviço de storage na nuvem, eu vou falar realmente do EBS, porque é uma coisa que às vezes o pessoal se distrai e acaba esquecendo o detalhe, é que às vezes, dependendo da categoria do servidor, dentro do EC2 pode vir um disco local. E esse disco local que já vem dentro do servidor, que já vem na barriga da máquina, é o que a gente chama de Instance Store. Mas isso não é importante. O Instance Store, ele é um armazenamento temporário
que tanto se você desligar a máquina, se você fizer, em algumas situações, você fazer reboot da máquina, ou até no dia que você destruir sua máquina, você vai perder esse disco. Então, o Instance Store, a gente não considera em arquiteturas, porque ele é temporário mesmo. Quando a gente fala de arquitetura, a gente fala de EBS. EBS é o disco que, quando você armazena alguma coisa, você não perde essa informação. Então, por isso que ele é importante. No EBS, basicamente eu tenho isso daqui, né? Eu tenho EBS baseado em SSD e eu tenho EBS baseado em HD. Por que eu tenho isso? Porque basicamente esses discos eles têm duas utilidades. Ou eu quero o disco muito rápido, e rápido aqui eu estou pensando rápido para escrever, eu estou pensando em rápido para ser randômico, eu estou pensando em rápido do banco de dados. Versus quando às vezes eu preciso ter muito tráfego de dados, eu preciso ter maior performance na rede, ou seja, eu preciso ter throughput, que nesse caso, basicamente assim, quando eu estou falando em banco de dados, quando eu estou falando de OLTP, quando eu preciso ter muita escrita e leitura, então eu vou pensar em SSD IOPS para banco. Mas hoje, para alguns colegas que talvez estejam pensando em Data Warehouse, Big Data, MapReduce, Spark, então o que acontece? Quando a gente fala de Big Data, a gente não fala muito de ficar escrevendo. A gente escreve uma vez e a gente lê muito, né? Big Data basicamente é você fazer processamento de dados em petas e petas de informação. Então é para isso que eu preciso de throughput e hoje os discos que têm melhor throughput ainda são os discos de HD. Existe uma árvore de decisão que é bem bacana, que é assim, né? Então, a gente começa. Geralmente, a gente está sempre pensando em banco de dados. Então, se eu preciso ter IOPS de um banco de dados grande, eu posso usar o tipo de storage do servidor específico I3. Esse sim, quando a gente pensa em Aurora, em Redshift, esse tipo de banco de dados. Mas para todos os outros bancos de dados, eu quero saber de OLTP, Web Commerce, meu site do dia a dia, eu tenho esses dois tipos de discos, né? Eu começo com o GP2, né, para os meus bancos de dados, tanto desenvolvimento de produção, mas no momento que o GP2 não aguentar mais o meu IOPS, eu posso ter o IO1. Então, essa é a minha primeira categoria de discos. Agora, quando eu for pensar para Big Data, para Data Warehouse, quando eu penso em throughput, aí eu tenho essa outra árvore de decisão, né? Basicamente, quando o IO1, ele, para falar a verdade, ele tem os dois, né? Ele tem performance, ele tem throughput. Mas quando ele não aguentar mais, é onde eu posso ir para o próximo, né? Seja porque eu tenho uma máquina D2 específico de Redshift, ou eu tenho o meu disco ST1 ou o meu disco SC1. Então, no fundo, quando a gente pensa assim, que é uma graduação, né? Eu começo rápido, para depois eu ficar grande e depois eu ter vazão, é onde eu começo com o disco GP2 e naturalmente eu vou progredindo para cada um deles na sequência. Isso, no caso, eu já estou falando de alguns sistemas um pouco maiores, sistemas de produção, sistemas que realmente hoje eu sei que eu vou precisar de performance. Mas o ponto é, a gente ainda está falando de nuvem. E na nuvem é muito natural você às vezes você se perguntar, mas poxa, eu não sei se o meu sistema precisa disso. Será que eu já tenho que começar com o disco mais caro? Não. E essa é a vantagem da nuvem. Mesmo que você pegue os seus sistemas hoje, né? Seus, seu, seu RP, o seu site, e você traga para a nuvem, comece pelo GP2. Por storage, ele é bem interessante. Pelo fato dele já nascer como disco SSD, naturalmente ele já é mais barato, naturalmente ele é rápido. Quem diria, a primeira opção de disco
ela é rápida o suficiente para 95% dos seus problemas. Então, na hora que você pensa em desenhar ou fazer uma prova de conceito de trazer coisa para a nuvem, começa com o GP2. E vamos lembrar que cada disco que você cria, ele tem monitoração. Cada disco, ele tem seu CloudWatch. Então, crie seus discos à vontade, coloque seus discos, seja em EC2, seja em RDS, e monitore. Quando realmente a sua monitoração mostrar que aquele disco, porque é um banco de dados um pouco mais específico, ou é um processo um pouco mais específico, no dia que aquele disco não der conta, a gente consegue fazer um upgrade. Tipo assim, cria um disco novo, espeta na máquina, move seus dados e pronto. Realmente você conseguiu fazer um upgrade daquela solução. Que é basicamente isso daqui, né? Tem a sua máquina, você tem seu disco, e à medida que você. E aliás, isso é muito parecido com o que a gente faz hoje no data center, né? Hoje uma máquina tem um disco, mas depois, com o tempo, você pode ir espetando quantos discos você vai precisando, seja para fazer crescer o disco, seja para fazer um upgrade do disco. Então, essa é a primeira categoria de storage. EBS e GP2 você resolve boa parte dos seus problemas. Um segundo item do storage, o que acontece é que o EBS ele é muito bom, mas o EBS é para esse cenário, que você tem um servidor e você tem que ter um disco espetado no servidor. Agora, para o próximo item por uma determinada arquitetura, que, tudo bem, o seu servidor tem um disco local, mas independente do disco local, agora você precisa ter um disco na rede, e esse disco tem que ser compartilhado na rede entre várias máquinas, é para isso que a gente tem o nosso EFS. O EFS é o nosso serviço de compartilhamento, onde você monta os discos via NFS. Então, quando você precisar ter esse componente, o equivalente de um compartilhamento de disco do data center dentro da nuvem, é só você ter o seu ponto de montagem de EFS. Mas, mesmo que você tenha esses dois discos, uma coisa interessante para a nuvem. A nuvem não é só disco. Um dos serviços que são o mais bacana da nuvem e que para muitos colegas acaba sendo novidade, o que que é? É você, dentro da sua arquitetura, considerar que cada vez mais é você, de repente, parar de usar disco e começar a usar um storage de objeto. Storage de objeto é simplesmente é você perceber assim, quando você tem muito vídeo, quando você tem muito arquivo de log, quando você tem muita imagem, talvez você não precise mais criar um disco específico para guardar a imagem. Por que não pegar todas as suas imagens e guardar ela num tipo de armazenamento, onde você depois vai pegar essa imagem por HTTP? E você guardar arquivos via HTTP e depois você ler via HTTP é o que a gente chama de um storage de objeto. Por que que você faria isso? E por que você faria isso na nuvem? Porque uma coisa que o pessoal conseguiu otimizar muito na nuvem é que quando você tem esse storage de objeto, que basicamente dentro da S3 é o que a gente chama de um bucket, né? Você cria um bucket dentro da sua conta AWS. Você pode ter quantos buckets você quiser, mas a ideia do bucket é que você pode guardar grandes quantidades de informação. Então imagina, todo o volume de backups que você tem, e de fotos, e de vídeos, toda aquela quantidade de arquivos que, juntando, são teras e teras de informação, ou já chegando a petas, basicamente você consegue esvaziar o storage de disco, e com isso você consegue talvez até deixar seu disco um pouco mais rápido, né? Você esvazia e você coloca no S3.
O interessante de você colocar no S3 é porque como o S3 ele é um serviço, basicamente ele cresce ilimitado. Você não tem que alocar espaço no S3. Você simplesmente vai fazendo upload de informação. Você pode fazer o upload de 5 GB, 50 GB, 5 tera, 50 tera. Simplesmente você vai fazendo o upload que o sistema ele cresce automaticamente sem você se preocupar. E ele é muito barato quando você vai crescendo. Ele é muito barato pela essa funcionalidade de você só pagar pelo que você armazena e de ele crescer automaticamente. Mas uma coisa interessante no S3, no storage via HTTP, é isso daqui, é a durabilidade. É você saber que o S3 e a própria família do S3, que é o S3, o Glacier e suas variantes, é que toda vez que você faz upload de um único arquivo, a gente, para cada arquivo que você faz upload, a gente consegue criar até 6 cópias desse arquivo. Então, se você faz um upload desse arquivo para a região de São Paulo, ou um outro arquivo, você faz upload para a região de Virgínia, dentro dessa região, a gente vai pegar e essas 6 cópias a gente vai criar em todas as AZs daquela mesma região. Então, um arquivo, 6 cópias. A soma dessas 6 cópias é o que a gente diz que é a durabilidade. E matematicamente, essas 6 cópias dá a você 11 noves de durabilidade. Ou seja, se você perder uma cópia, você tem as outras 5 para garantir esse arquivo íntegro. Então, a chance de realmente você perder um arquivo de uma maneira definitiva, matematicamente, é a chance de isso ocorrer apenas uma vez a cada 10 milhões de anos. Então, imagina, é como se você tivesse uma fita de backup 6 vezes. E essa fita de backup, né, imagina que é uma cópia dessa fita de backup que não está em um só data center. São 6 cópias que a gente armazenou em mais de um data center. Então, é muito barato você ter um arquivo com todas essas cópias e não pagar por isso, porque isso é algo que está embutido dentro do serviço do S3 e não custa nada mais. E um detalhe, o S3 ele tem essas categorias, porque por mais que o S3 seja um custo muito eficiente, e hoje é mais ou menos 2 centavos por giga por mês, é que você ainda tem life cycles. Se você percebe que tem um conjunto de arquivos que ainda assim, mesmo que você tenha um sistema web, um sistema de e-commerce, um sistema de educação à distância, e tem um conjunto de arquivos que talvez você não usa com muita frequência, vamos supor que passaram-se 6 meses e você não usou esse arquivo, você pode migrar para uma outra categoria de armazenamento do S3 para você pagar ainda menos. E depois de algum tempo, imagina um backup, que você não tocou naquele backup no último ano, mas tudo bem, eu não posso matar meu backup, mas eu não estou usando. Tem uma maneira de deixar mais barato? Sim. Se depois de um ano você ainda não usou backup, mova para o Glacier, que olha como ele é muito mais em conta comparando com o S3 Standard. Então, essa é a ideia. Todos eles são baratos, todos eles não têm limite de armazenamento e você tem life cycle para fazer isso daí. Bem, então, dando um passo um pouco para trás, se eu penso agora na arquitetura do meu sistema, é assim que eu penso em storage, meus caros. Storage, como é que eu uso mais de um storage? EBS, disco, é o disco que eu espeto no meu servidor ou é o disco que eu espeto no meu banco de dados, né? O servidor EC2 é o laranjinha, o meu servidor de banco de dados é o azulzinho. Mas isso são para aqueles conjuntos de arquivos que eu tenho que escrever e ler o tempo todo. Para todo aquele conjunto de arquivos que basicamente é só para leitura, é aquele cara que uma vez que eu escrevo,
eu só fico lendo, imagina imagem, imagina vídeo, porque é bem essa ideia do vídeo. Eu produzo o vídeo uma vez e vou ler aquele vídeo várias vezes. Então, para esse conjunto de arquivos, qual que é a ideia da nuvem? Não guardar mais em disco, guarda no S3. Né? Então, essa é como eles trabalham juntos, é como eles colaboram. Bem, isso pelo menos se for um sistema web. Então, quando a gente pensa em PHP, a gente pensa em Python, Rails, talvez até alguns frameworks em Java, essa é a arquitetura que a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar adaptar para ter o melhor de disponibilidade com também o melhor custo de storage. Mas, se você ainda não consegue fazer essa mudança de disco para S3, tudo bem. Essa é a arquitetura alternativa, né? Disco local nas máquinas onde é necessário, disco local no banco de dados, claro, isso é sempre, mas aquilo que for compartilhado, a gente compartilha via EFS. Bem, então isso cobre aquilo que seria eu pensar, trazer um sistema clássico para a nuvem, né? Seja a quantidade de máquinas, seja talvez tamanho de máquinas, seja storage. Mas eu gostaria agora de fazer algumas considerações um pouco mais específicas para banco, né? Tudo isso que a gente falou, essas ideias, elas também se aplicam para banco. E com alguns detalhezinhos bacanas da gente discutir. Banco é interessante e banco é um dos componentes mais importantes do nosso sistema, seja no nosso sistema de produção, seja no nosso sistema que vai ser migrado. E banco, a gente tem esses três comparativos, né? O banco que hoje está no data center, a gente sabe fazer, né? Pega um servidor, instala o banco, sai usando. O banco na nuvem é a mesma ideia. Eu poderia, se eu quisesse, pego um servidor EC2, instala meu banco, tanto faz, se é um banco que eu vou instalar no Windows ou se é no Linux, né? Instala e sai usando. E qual que é a ideia do RDS, né? Seria essa ideia do comparativo. O RDS, para algumas categorias de banco, que no caso seria Oracle, SQL Server, a família do MySQL, que no caso é o MySQL e o MariaDB, a gente considera que é a mesma família, ou Postgres. Quando a gente pensa no RDS, a diferença do servidor RDS para o servidor EC2 é que o RDS eu já te dou o banco instalado. E no caso do Oracle, do SQL Server, se você não tem a sua licença, não tem problema. A licença está embutida no valor hora da máquina RDS. Mas assim, a ideia é que o software do banco já está instalado. Mas depois que todos eles estão bonitinhos instalados, a ideia é igual. Você pega, espeta os discos, você vai ter seu usuário e senha para poder carregar seus dados e poder sair usando. Mas qual que é a ideia do RDS, né? O RDS tem essas vantagens, que não é só que a máquina já vê o banco instalado, mas também você vai ter automatizado backup, você também já vai ter automatizado monitoração, você tem, se você quiser, essa parte da licença, e depois, se você tem algum update de segurança, na hora de você fazer seu patch, tudo no RDS já faz parte do serviço. Isso é muito bom, porque na migração, essa automação do RDS é o que te ajuda justamente na parte de operação e na parte de otimização. Porque se o backup e o restore do banco já está automatizado, a sua operação ela fica mais simples e você pode focar outros itens de operação no seu auto-scaling, de como é que está o seu provisionamento de arquivos, você acaba focando em outras partes da sua arquitetura, né? Então, essa é a ideia do RDS.
A otimização, meus caros, alguns colegas ficam assim, mas será que eu preciso mesmo disso? Sim, porque o que que a gente acaba vendo no dia a dia de vários clientes que já migraram ou já colocaram um sistema, pelo menos na parte do RDS. O RDS, quando a gente diz que a AWS está monitorando e a AWS está cuidando de patch, a gente está cuidando da parte do servidor do banco. Mas a gente tem que lembrar que banco não é só servidor. Banco é aplicação. E o que dá mais trabalho na aplicação, e provavelmente aquilo que você tem que ter mais foco na sua aplicação, desculpa, que você tem que ter mais foco na sua operação, é saber como é que está a sua aplicação, como é que está o volume de dados das suas tabelas, como é que está a performance das suas tabelas. Então, se essa parte do servidor está resolvido, que tal eu estar sempre vendo, né? Refazendo minhas tabelas, otimizando minhas tabelas, monitorando o uso das minhas tabelas. E um detalhe interessante do RDS é justamente isso. Não só a monitoração do servidor, mas hoje, tanto o RDS para Postgres e MySQL, como o RDS, por exemplo, para Oracle, eu tenho Performance Insights, que, bem, para os colegas que já têm, seria o equivalente do Oracle Enterprise Manager, ou seria o equivalente, por exemplo, do Toad, né? De algumas aplicações, de algumas opções open source. Mas se você não tem, o Performance Insights faz isso daqui. Ele te diz as queries que estão rodando dentro do banco. Então você vê qual a query ou qual que é o tipo da funcionalidade daquele momento que está consumindo mais CPU e memória. Então isso é interessante, que a gente acaba vendo assim, e é isso que acaba, onde a gente acaba resolvendo o troubleshooting e os problemas de operação do dia a dia da nossa camada de banco de dados. É poder ver as queries e, quando é necessário, poder ajustar as tabelas. Pensando nisso, mas chega uma hora que, tudo bem, se a minha aplicação está ajustada, se eu já fiz algumas coisas na parte lógica, o colega sempre pergunta, tá, mas e o dia que eu precisar fazer um upgrade do banco? Ou qual é o tamanho do servidor que eu tenho que escolher no meu RDS para poder usar para a minha aplicação? Nesse ponto, a mesma lógica do RDS, se a, perdão, a mesma lógica do EC2 se aplica ao RDS, que é assim, por favor, considerem, quando vocês forem levar uma aplicação para a nuvem, ou melhor ainda, quando vocês forem levar um banco para a nuvem, nada, de repente, você pensar que nada de pegar um banco grande, uma máquina grande e colocar todas as suas aplicações lá dentro. O custo de, de uma máquina grande de RDS é o mesmo custo de várias máquinas menores do RDS. E por que você faria isso? Para justamente você considerar isso daqui. Talvez hoje você tenha um banco de produção que está rodando vários sistemas lá dentro. Minha sugestão, faça isso daqui. Pega o seu sistema e quebre em RDS menores. Imagine um RDS que você, imagine um banco de dados que você tenha 64 gigas, mas você tem 64 porque você tem vários sistemas. E se você desse 16 GB para cada sistema separadamente, né? Por que você faria isso? Primeiro, porque você tem muita opção de banco para cada um ter o tamanho que você quer. Mas, para falar a verdade, você está pensando nisso daqui, monitoração. Na hora que você separa os seus bancos e na hora que você separa a monitoração, você vai perceber que no dia que uma aplicação, seja porque você está no momento um pouco mais intenso, ou porque você está com um problema de performance tuning, e essa aplicação está problemática, você isola ela no banco. Então, ela está problemática, só ela que fica lenta, separado das outras. Então, o fato de você ter monitoração separada, você já diz assim, opa,
Se está dando problema, você olha para o banco, você já olha para a monitoração do banco e você já sabe exatamente qual é a aplicação que está dando problema. Essa aplicação não vai afetar as outras aplicações que agora tem um banco dedicado. Então, se tudo é o mesmo preço, uma máquina grande tem o mesmo preço de várias máquinas intermediárias, por favor, quebre suas máquinas. Outra vantagem também, quando a gente pensa no design da arquitetura, é você pensar isso daqui. Vamos pensar em alta disponibilidade, vamos pensar em multi-AZ. Quer dizer que aquela máquina original, que ela poderia ter 64 GB de memória, na hora que agora eu faço máquinas dedicadas 16, 16 e 16, você começa a ver assim, poxa, eu estou usando menos máquinas que eu tinha antes. Eu estou usando menos até memória do que eu tinha antes. Então eu começo a pensar assim, agora eu começo a ter mais servidores para fazer redundância, para fazer replicação, para fazer multi-AZ. E na hora que realmente eu chegar no limite de uma máquina e eu precisar fazer crescer, eu precisar fazer um upgrade, eu posso fazer isso daqui. Em vez de fazer upgrade de uma máquina grande, agora que eu tenho máquinas separadas, eu faço upgrade de um sistema específico, de uma máquina específica. E são esses detalhes no tamanho das máquinas que faz a gerência da nuvem ser mais simples e, vou ser bem sincero, que faz a gerência da nuvem ter um custo muito mais interessante. Aliás, você ter uma quantidade de máquinas maior, seja para EC2, seja para RDS, finalmente você também pode pensar isso daqui. Não só eu tenho réplica multi-AZ para alta disponibilidade, como também eu posso ter réplica de leitura. O que é réplica de leitura? Por favor, às vezes eu tinha uma máquina de 64 GB, ou até 80, ou até uma máquina maior, porque além de eu ter sistemas diferentes, eu tinha que ter uma máquina que tivesse o poder de fazer a minha produção e ao mesmo tempo rodar um relatório. Eu precisava ter memória e CPU para rodar um relatório em produção sem fazer o banco cair. E olha que às vezes isso ainda eu não conseguia prevenir. Qual que é a nossa recomendação? Vamos separar. Tenha uma máquina master dedicado para o LTP, que realmente pode ser menor, e ter uma máquina de read replica, que é a máquina R, dedicada, leitura, dedicada só para relatório. Então, aquela máquina de 80 GB, agora ela pode ser um LTP de 16, e para rodar relatório, ela pode ser um nó menor, talvez de 16 GB, ou até de 8 GB, dedicada para fazer relatório. Porque o relatório vai ter um conjunto de CPU e memória específico para aquele relatório. Você pode rodar o relatório quantas vezes você quiser em produção. Desculpa, você vai poder rodar aquilo lá quantas vezes você quiser durante o dia, sem agora ter o perigo de fazer o seu servidor de produção, seu servidor do site cair durante o dia. Né? Então, meus caros, foram essas as considerações. Talvez um detalhe final é que, específico para banco, para fechar esse quesito, a gente tem um negócio chamado DMS, que é o Database Migration Service. Banco de dados, se você tem talvez alguns poucos bancos de dados, para você trazer o seu banco de dados para a nuvem, tanto faz se vai ser RDS ou não, os colegas de banco de dados, eles sabem fazer isso daqui quase que todo dia, né? Fazer a migração de banco, pelo menos para uma quantidade menor de banco, é tão simples quanto você fazer um dump da sua tabela, ou você pegar o dump do seu backup da origem e depois você usar aquilo para fazer load no banco RDS da AWS. Esse pode ser um caminho, mas hoje também já está um pouco mais fácil. Voltando ao tópico de migração, o nosso DMS, o Database Migration Service,
ele é, para falar a verdade, é um serviço de replicação. Via serviço, você pode conectar no seu banco de origem um agente e você pode migrar os seus dados direto para a AWS. Inclusive, o DMS é até uma coisa interessante. Ele pode, se você está trazendo MySQL para MySQL, não tem segredo. Postgres para Postgres, SQL Server para SQL Server. Se você não está mudando seu tipo de banco, a migração é muito fácil. Mas um item que o DMS ajuda a mais é que você pode trazer um SQL Server e jogar para Postgres. Você pode trazer um Oracle e jogar para MySQL. Ou seja, é possível você fazer cross migração, cross replication. Você tentar converter, não só migrar, mas converter uma base de origem para uma base de destino diferente. Um detalhe final do DMS, que é bacana, é que não só ele pode trazer uma massa de dados para você de uma vez só, ou às vezes ele pode fazer migração contínua, né? A cada 5 minutos ele consegue trazer uma massa, um delta, né? Uma massa de dados que está na origem para o destino. Um exemplo disso é muito bacana, por exemplo, se você quer ter um ambiente de homologação na nuvem, você quer ter um ambiente de desenvolvimento que continuamente traz um dado para você, né? Um resumo do DMS é basicamente isso daqui, né? Trazer qualquer tipo de origem para, de repente, para vários tipos de destino. Então, meus caros, essa era a ideia de falar um pouco de migração, de tamanho de servidor, de storage. Deixa eu ver assim, deixa eu ver aqui se tem alguma. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de tirar alguma dúvida? Ou de repente alguma coisa um pouco mais específico? Por favor, fiquem à vontade. Tem um chatzinho, submetam suas perguntas. Está chegando uma. Bem, tem um colega, o colega Joaquim, ele pediu assim, se pode falar de certificação. Posso, caro Joaquim. Então, assim, referente à migração, a gente ainda não tem, a gente ainda não tem uma certificação que fale de migração. Então, assim, esse ainda não é um assunto específico. Mas talvez essas ideias de você perceber tamanho de máquina, a vantagem de você separar um servidor dedicado para aplicação, um servidor dedicado para banco de dados, isso é uma coisa que a gente chama de boa prática e existem várias perguntas na certificação que às vezes falam isso, né? Por que a nuvem fica mais barato ou quais são alguns conceitos que eu tenho que fazer de boas práticas na nuvem? É você entender a vantagem dessa separação, porque quando eu separo, eu posso fazer máquinas menores. A certificação mais bacana que tem, Joaquim, provavelmente a mais importante, é a certificação que a gente chama de Associate, né? Que é o Architecting Associate. A ideia da certificação do Architecting é justamente esse conceito. A arquitetura de nuvem é você saber que se você tiver máquinas específicas e máquinas dedicadas, é o tipo de arquitetura que funciona melhor na nuvem. E é esse conceito que a primeira certificação se preocupa bastante. De todas as certificações que você pode se preocupar em fazer, faça a primeira essa Associate, porque os conceitos que caem na Associate, para falar a verdade, eles se repetem em todas as outras provas de certificação. Ouso até dizer que as outras provas, elas ficam até muito mais fáceis depois que você faz essa primeira, que é a principal, que é a mais importante, que é o Associate.
Tem uma outra pergunta aqui do colega Paulo, que é assim, para uma aplicação totalmente mobile, já nascer em ambiente de nuvem, há uma recomendação de boas práticas AWS? Sim, Paulo, e são essas boas práticas que você acabou de ver. Aliás, deixa eu aqui voltar até um slide. Caro Paulo, considere isso daqui. Para qualquer arquitetura AWS, você ter isso daqui, você ter esse tipo de visão, né? Seja uma aplicação mobile, seja uma aplicação web, você tem pelo menos dois componentes. Componente de banco de dados, você não tem como fugir. Então, você tem um banco de dados, seja RDS ou um outro tipo, faça a sua camada de banco de dados. Sua aplicação mobile, provavelmente você vai ter bastante asset, né? Bastante arquivo estático. Seja porque tem lá seu componente de imagem, seu componente de vídeo, seu JSS, todo arquivo que é estático, você já considera colocar no S3. Agora, uma coisa legal de mobile, que aí vai depender do tamanho da sua aplicação, Paulo. Porque assim, se você quiser fazer a sua parte back-end de mobile, por exemplo, usando o PHP, usando o .NET, você vai ter que usar um EC2. Até porque o EC2 você coloca um framework lá. Mas se você for usar um tipo de linguagem, por exemplo, um pouco mais Python, um pouco mais Node, e sua aplicação ela é menor, talvez você não precisa do EC2. É onde você poderia pensar em Lambda. O Lambda, como é que acontece? É você pegar seus pedacinhos de código em JavaScript, os seus pedacinhos de código em Python no serviço de Lambda. Então, o serviço de Lambda, ele substituiria as caixinhas laranja, mas ainda assim você tem o Lambda acessando o seu banco de dados. Mas aí você já deve estar se perguntando, eu devo usar Lambda ou devo usar EC2? Depende do tamanho do código. Códigos pequenos, Lambda. Códigos maiores, ou porque você precisa de muita memória, muita CPU, EC2. E olha, numa aplicação mobile, o pessoal até usa uma mistura dos dois, viu? Coisas leves estão no Lambda, coisas um pouco mais pesadas em EC2, mas os dois vão estar acessando o mesmo RDS. O, uma pergunta aqui do colega Hugo. Como são feitos os backups do RDS? Como vemos esses backups? Ô, caro Hugo, ótima pergunta. Os backups do RDS, eles são backups do disco do RDS. E o que acontece? O backup de disco, ele naturalmente, ele tem o conceito de snapshot. Aliás, eu até consigo mostrar, caro Hugo, que é isso aqui. Cada banco RDS então, tem um conjunto de discos. E como esses discos naturalmente são EBS, então você tem um backup, e o primeiro backup ele é um pouco maior. Mas backups sucessivos é tudo via snapshot. E o bom do snapshot é porque você está sempre fazendo só a diferença do backup. Então, isso quer dizer que diariamente o seu backup, a cada 24 horas o seu backup diário, ele tende a ser rápido. Apesar de você não ver o snapshot, caro Hugo, mas se você for lá no console do RDS, tem uma parte do console que está lá, backups. E você vai ver o histórico de todos os seus backups, você vai ver o histórico de todos os seus snapshots, o que é muito bom, Hugo. Porque, por exemplo, se você quisesse criar uma base de desenvolvimento ou uma base de homologação, é só você pegar um dos snapshots de produção e usar ele para criar uma base de teste, para você criar uma base de homologação. Ele usa o próprio snapshot para criar a nova base. É... Tem uma pergunta aqui interessante do colega Teori.
É possível mensurar a infraestrutura mínima necessária para uso de serviços em nuvem? Exemplo, largura de banda? E até que o ponto a infraestrutura local pode viabilizar um serviço de nuvem. Teori, essa é uma coisa muito importante. E olha só, a gente teve uma apresentação no Reinvent desse último ano do nosso CTO, o Werner Vogels. E olha só, talvez até seja um pouco chocante, mas na nuvem a gente começa a pensar diferente que é assim, eu não mensuro infraestrutura de nuvem. Eu não faço capacity plan de uma infraestrutura de nuvem. Eu pergunto para você, mas qual é o tamanho de servidor que eu preciso? Para falar a verdade, Teori, eu gostaria de perguntar para você hoje, quanto a sua aplicação usa de memória? Quanto a sua aplicação usa de CPU? Quantos cliques por segundo você tem? Qual que é a sua largura de banda? A gente acaba percebendo, Teori, que boa parte dos usuários eles não sabem responder isso, talvez porque eles não tenham monitoração. Aí você fala, poxa, então se eu não sei o que, que eu uso, como é que eu movo para a nuvem? E é por isso que a nuvem te ajuda. Porque a qualquer momento você pode mudar o tamanho das coisas. Então, na nuvem, na hora que eu separo as minhas camadas, seja de EC2 ou seja de RDS, a ideia é que quando eu crio isso, eu tenha monitoração. E na nuvem, você já ganha monitoração de graça, seja a monitoração do CloudWatch, seja a monitoração do RDS, porque a ideia é constrói as suas camadas e vamos manter a nossa disciplina de fazer a monitoração. Porque aí o seu aplicativo mobile, seu aplicativo web, o que acontece? À medida que você está tendo sucesso e você está tendo cada vez mais acesso, lá na nuvem você tem a visão de quanto você está gastando de tráfego, você tem a visão quanto você está gastando dos seus recursos. E seja porque você está usando auto-scaling, seja porque você está usando S3, os serviços são elásticos. E você fazer o upgrade, o update, ou você fazer o auto-scaling, leva minutos. E você vai ter essa visão de você pagar só pelo que você usa. Então, o ponto não é, pois, será que eu tenho que construir grande? Não. Você tem que construir pronto para fazer crescer. Então, aquilo que no data center a gente pensava que era capacity planning, na nuvem a gente pensa em monitoração e otimização constante. Então, essa é a ideia de estar usando a nuvem a seu favor. Um ponto que é legal. Por que, que as pessoas vão para Por que, que as pessoas saem da infraestrutura para a nuvem? Não é só por causa da segurança, não é só por causa do preço, porque por causa da rede. Muitas pessoas perceberam que se você fizer um e-commerce, desculpa, se você fizer um Black Friday no data center, qual é o tamanho do link que você precisa ter no data center para aguentar um Black Friday? Muitos data centers não aguentam. Se você coloca na nuvem, a gente não limita tráfego. Você pode receber um Black Friday que a AWS não vai dizer assim, contrata o link aí dedicado para você aguentar a carga. Você nunca vai ver a AWS falando isso para você. Sabe por quê? Porque a nossa banda de rede é basicamente infinita. Se você quiser fazer um Black Friday, a gente aguenta e você só paga pelo que passou de tráfego. Se no mês seguinte você já não está mais em Black Friday, você não precisa ficar pagando tráfego adicional. Então, até o tráfego de rede na nuvem é elástico e por isso que é mais barato. Então, essa é a ideia. Para alguns colegas que querem usar data center e nuvem ao mesmo tempo, o que, que eles acabaram fazendo? Coisas web, põe na nuvem, porque aí você consome o tráfego da nuvem. Aliás, você consome o tráfego AWS, deixa a AWS consumir o tráfego do e-commerce. E você preserva seu data center, preserva para outras coisas, para o seu RP ou para tudo aquilo que você já tem um tamanho definido, um histórico definido. Mas para aquilo que você precisa de um pouco mais de segurança, ou você não sabe como você vai crescer, põe na nuvem, porque você cresce, ajusta e corrige muito rápido.
Tudo bom? Tudo bem? Então, meus caros, era basicamente isso, essas ideias, né? Espero que isso tenha sido revelador, espero que vocês tenham aproveitado, mas eu gostaria de fazer um desafio. Esse material, é, esse material vai ser enviado para vocês, né? Para vocês poderem revisitar e, por favor, preencham nossa pesquisa. Se vocês preencherem a nossa pesquisa, não só é uma garantia que vocês vão receber esse material por e-mail, mas também vocês ganham um bônus, um crédito de $30 para vocês usarem na sua conta AWS até experimentar um pouquinho mais dessas ideias, né? Mudar tamanho de máquina, experimentar RDS, conhecer um pouquinho mais desses serviços. E é isso, pessoal. Muito agradecido. Um grande abraço para vocês.